Alô! Mais uma vez, pulando a cerca com vocês. Hoje, dia 10 de agosto de 2012. O programa Pulando a Cerca é um programa totalmente original e inusitado. Não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura, é como avisa. Então, avisa, é isso aí, é um pulando a cerca. Aliás, pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, é uma coisa que a gente tem que fazer. Pular a cerca, a gente consegue ver o outro lado, e o outro lado é bem menor. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sturianci, médico, que é o único apresentador no mundo que teve AVC e continua no ar. O AVC é a doença que mais mata no Brasil. Se você perceber que uma pessoa fica esquisita, tonteira, cai no chão, não pesa controle, faça o seguinte: peça para sorrir, ela não consegue. Peça para falar uma frase, pulando a seco, não consegue. Levantar o braço, não consegue. Corra direto para o hospital e pergunte: doutor, isso é um AVC? Provavelmente será. Bom, o canal UniTV, que pertence à população brasileira, pertence à UF, Universidade Federal Fluminense, vamos convidar mais uma vez nesse programa aqui, um pequeno programa, uma grande bandeira, vamos convidar inicialmente o doutor Modesto da Silveira para pular a cerca. Pula a cerca, Modesto! Olha, é sempre um prazer. Isso, prazer. Senta na ponta. Água ponta. Vamos convidar agora o jornalista Jarbas Marques, que é vice-diretor do Instituto Histórico Geográfico de Brasília. Jarbas, por favor, pula a cerca. Tudo bem, Zaba? Tudo bem. O Zaba foi o cliente que o doutor Modesto da Silveira teve mais tempo de trabalho. Ficou preso 10 anos na época terrível da ditadura. E vamos convidar agora o nosso convidado, todo convidado especial, o doutor João Batista Damasceno, juiz da comarca do Rio de Janeiro, dirigente dos juízes pela democracia. Vem aqui pular cerca, Damasceno. Muito prazer. É tudo uma grande formalidade. Não, olha só, o Damasceno, semana passada, defendeu uma tese que tirou nota 10 da academia aqui na UF, e a tese era sobre o seguinte: coronelismo midiático, né? Eletrônico. Coronelismo eletrônico. Eletrônico e as eleições de 2010. Bom, está todo mundo tranquilo. Fez xixi? Fez xixi? Fiz, claro. Passamos antes, fizemos uma prévia, né? Fez xixi? Fez xixi? Fez xixi? Não. Não? Não quis. Ele vai interromper durante o programa, ele vai sair para fazer. Bom. Olha só, então, João Batista, o que foi a tua tese? Daniel, a minha preocupação, no presente momento, desse jogo da manipulação das informações e a manipulação da própria vontade popular, era investigar os mecanismos que podem propiciar o falseamento da vontade eleitoral. Então, eu fiz uma análise do momento de instituição da Primeira República,
né, da instituição do Pacto Coronelista, e, no presente momento, né, com um novo tipo de pacto envolvendo agora as empresas de comunicação, né, a fim de falsear, né, a realidade e impedir que as pessoas, né, que a sociedade brasileira, que os cidadãos brasileiros tenham o conhecimento, né, das práticas sociais e acabem por votar ou por participar politicamente enviesadamente. João, e qual seria esse novo pacto? Pois é, acho que a primeira tônica desse novo pacto estaria na concessão de canais de rádio e televisão. Aliás, parabéns a todos os que trabalham aqui, todos os que, né, assistem o Pulando a Cerca e a UniTV, que é um canal, que é um veículo efetivamente público. Porque os outros, né, os veículos comerciais, eles também são públicos, mas são chamados, quer dizer, formalmente públicos, eles são delegatários de um serviço público, mas, na verdade, se constituem como empresas, né, que buscam o lucro, né, e, ao mesmo tempo, reproduzir ideologicamente as práticas sociais, reproduzir o meio onde possam continuar tendo lucro. Então, esse é um mecanismo perverso, porque o outro empresário, o empresário do comércio, o empresário da indústria, ele vende a sua mercadoria, mas ele não produz o mercado onde ele vai colocar essa mercadoria à venda. As empresas comerciais de comunicação, rádios e TVs, formando rede, né, que é vedado pelo Código de Telecomunicações, mas que elas também pouco se importam com a lei ou com a legalidade, essas empresas, elas buscam também produzir ideologicamente o meio no qual elas atuam para que possam continuar tratando a notícia como mercadoria. Então, na eleição de 2010, qual foi a mercadoria vendida nesse espaço? Pois é, Daniel, eu gravei todo o horário gratuito de propaganda eleitoral e o noticiário, essa propaganda eleitoral em forma de notícia, né, nos jornais das grandes televisões. Mas acabei fazendo uma análise exclusiva sobre o Jornal Nacional. Então, nós começamos a ver assim, como os candidatos se apresentavam, né? A Dilma se apresentava como uma candidata que falava em nome de categorias. Os trabalhadores, os médicos, os estudantes, os jovens. Então, ela falava em nome de categoria. Mas, no Jornal Nacional, ela aparecia sozinha. Toda vez quase todas as vezes, e toda vez que eu generalizar aqui, né, isso foi o padrão. Uma ou outra situação, isso não ocorreu, mas era a minoria. Quando a Dilma aparecia, quando a presidenta Dilma aparecia, ela aparecia sozinha à frente dos microfones. Ela não aparecia nos comícios, né? Quando ela desembarcava numa cidade, né, as campanhas são feitas hoje com jatinhos, o jatinho que ela chegava, ele era mostrado durante longo período. Ou se ela estivesse num carrão, o carrão era mostrado durante longo período. Diversamente outros candidatos, né, que os seus jatinhos não eram mostrados, os seus carrões não eram mostrados, mas, ao contrário, eles eram mostrados, né, sobretudo o outro candidato, né, o José Serra, e a partir de um dado momento, para enfraquecer a candidatura da Dilma, a candidata Marina Silva, né, começaram a ser mostrados no meio do povo. Tem dois eventos que são emblemáticos. Um é a candidata Marina Silva saindo de Vitória e terminando o dia numa carreata em Vitória da Conquista. Mas ela sai de Vitória, e o repórter diz assim, e ela saiu de Vitória e foi até Vitória da Conquista, onde fez uma carreata, e mostra ela saindo numa van. Só que são 815 quilômetros. Ela não faria esse trajeto no mesmo dia, mas não mostrou o jatinho dela. Um outro padrão, e esses são os padrões de manipulação da grande mídia, e são vários, né, esses padrões. Um outro padrão é o falseamento completo da notícia. Tem um caso em Canindé, né, no interior do Ceará, numa missa de São Francisco, em que o padre expulsa o José Serra da missa. E os religiosos aplaudem o padre, né? Isso aparece na mídia regional, né?
uma mídia alternativa, como essa que nós estamos tendo aqui, aparece na mídia social, pessoas que gravaram com seus celulares, colocaram isso na mídia social, mas no Jornal Nacional, o Serra sai como se estivesse saindo aplaudido, né? Então, foi possível confrontar. Foi possível confrontar também o noticiário em grandes redes, uma situação em que o candidato José Serra, que era o candidato oficial, né, de algumas dessas empresas de comunicação, sobretudo do Jornal Nacional, né, que foi bem analisado, segundo a segundo e detidamente. Ele não pode fazer um comício ou um encontro num bairro em São Paulo, que os moradores reclamaram de uma obra que ele tinha feito e que passou a gerar alagamentos. Então, mas ele é mostrado como tendo sido saudado pelos moradores. No mesmo dia, no Jornal da Record, todos os acontecimentos são mostrados. E mostra o momento que ele chega, desembarca, os moradores protestam, ele entra no carro e sai. Então, os padrões de manipulação da grande mídia, sobretudo durante o processo eleitoral, eles são muito perversos. Às vezes eles pegam uma notícia desse tamaninho, né, e transformam num grande problema. Ou às vezes, para não cair no padrão da omissão, que é um segundo padrão, eles pegam uma notícia deste tamanho e dão apenas uma notinha. E aí eu peguei os assuntos que foram tratados. Por exemplo assim, o escândalo da Erenice. A ministra Erenice, tráfico de influência, este foi o assunto que mais ocupou o Jornal Nacional durante toda a propaganda eleitoral. E que pode ter propiciado a realização do segundo turno nas eleições de 2010. Na semana passada, o Ministério Público pediu arquivamento, não houve sequer denúncia, e o juiz arquivou, porque não se comprovou qualquer participação da ministra Erenice. Deixa eu só te contar isso, Modesto. O Jornal Nacional noticiou isso em 16 segundos. O assunto que foi mais importante nas eleições de 2010, que forçou a realização do segundo turno, que o Ministério Público não reconheceu, não encontrou qualquer indício que pudesse ofertar a denúncia e pediu arquivamento, e o juiz arquivou, foi anunciado, sim. Mas nessa história de pegar o boi, né, e transformar apenas num bife, né? Pegou e 16 segundos, mas pode amanhã dizer que deu a notícia. Mas olha, pelo que eu interpretei até agora, parece que essa grande mídia, como você diz, a função dela seria muito de lavagem cerebral, ou melhor, lavar para inserir as manchas do seu interesse na cabeça do eleitor, na cabeça das pessoas em geral, como se fosse uma propaganda de um produto? É algo no gênero? Mas é exatamente isso, Modesto. Nós precisamos entender essa grande mídia como empresa, né? Uma empresa. Como outra qualquer. Como outra qualquer. Vende que produto? Que quer dinheiro, que quer lucro. E o produto dela é a notícia. Agora, ela tem uma coisa perversa, tem uma situação perversa deste papel econômico desta empresa, porque ela produz a ideologia, né? E a ideologia nós podemos tratar aqui como um falseamento da realidade, né? A criação do espaço fictício no qual as pessoas passam a acreditar, né, para descrer da própria realidade na qual elas estão inseridas. Então, essa grande mídia, ela produz uma fantasia, né? Ela coloca as pessoas com a cabeça nas nuvens, né? E lhes tira o chão. A pequena mídia independente, como esta aqui e várias outras nós conhecemos, esta, então, é totalmente diferente? É verdade, Modesto. Primeiro que, né, ela não visa o lucro. Não tem lucro. Ela não tem lucro, ela não está pretendendo produzir, né, um espaço imaginário, aí, um campo ideológico no qual ela possa lucrar com ele, né? Ao mesmo tempo, ela possibilita uma resistência, a fim de que as pessoas possam buscar, né, novas informações ou novas formas de obter a informação, né? E aí, até para saber, né, quando estiver vendo a mídia tradicional, quando estiver vendo a grande mídia, assim, isto aí pode ser um daqueles padrões de manipulação, que até para ver a notícia é importante. Olha só, Modesto, eu vou perguntar ao Zabras o seguinte: Zabra, a gente está ouvindo o Damasceno falar, ele está falando em produzir notícias. A empresa produz notícias. Eu acho que é mais ainda. Ela inventa a notícia. Bom, isso
Eu me referiria que o Damasceno é muito jovem, Muito obrigado. mas em 1965 eu era assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu já era grandinho nessa época, rapaz. 65. E é quando é constituída a CPI do Time Life. Então, o Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara, foi uma das figuras mais maléficas no país. Foi instrumentador de golpes e tentativas de golpe de Estado para favorecer o alinhamento ideológico aos interesses dos Estados Unidos. Mas a primeira contradição antagônica do Carlos Lacerda foi manifestada nessa CPI. Ele foi contra o estabelecimento da junção dos interesses do alinhamento ideológico americano no Brasil através do Time Life com a Globo. Eu assisti o pronunciamento dele na Câmara, foi um dos últimos pronunciamentos dele na Câmara, e ele lançou algumas premissas que se concretizaram a nível de manipulação ideológica. Essa manipulação ideológica se deu em várias frentes. Com o estabelecimento da presença do grupo Time Life no Brasil através da Rede Globo, se viu o quê? A introdução do link televisivo. Esse link televisivo destruiu toda a cultura regionais dos estados brasileiros. Ou seja, na hora que entra o link televisivo, a pessoa que está assistindo a Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro, está na capital da República, e em qualquer lugar do país, na Amazônia, no Pantanal Mato Grossense, que tenha uma antena parabólica. E o Lacerda, na época, existia um livro, que foi um livro feito na década de 50 por um sociólogo nascido na Rússia e naturalizado americano, Petirin Sorokin, que ele fala da sexualização da cultura, que até então a grande mídia massiva da ideologia consumista dos americanos era e é o cinema. 94% da produção americana infesta o mundo a nível de consumismo. A nível de consumismo e de ensinar subliminarmente violência e criminalidade. Basta fazer um retrospecto, ainda vou me referir à idade do nosso juiz, porque desde que eu me entendo por gente, vendo o Tom e Jerry, eu nunca vi um espetáculo do Tom e Jerry que não tivesse pancadaria, que não tivesse instrumentação de violência. E esse estímulo à violência seria uma preparação dos indivíduos para enfrentar, ir para a guerra, morrer na guerra ou coisa parecida, para fins de interesse econômico? Ela vai direto a instrumentar a criminalidade. Você vê, por exemplo, eu sou jornalista desde o tempo da impressão a quente, no tempo que eu comecei em jornalismo, comecei aos 15 anos de idade, os títulos eram compostos letra por letra, não tinha componeira, não tinha nada disso. E hoje o que é que você vê? Massivamente a classe média que vive com os olhos e a retina dependurada em televisão, porque a mídia impressa custa dinheiro, não é? Ou pelo menos dá a ilusão de que todo dia você tem que comprar um jornal. O que é que você vê? Você vê quando um marginal social faz um assalto cheio de atrapalhadas ou um sequestro cheio de indícios que leve à prisão imediatamente, por essa massividade da violência que é o produto ideológico dos americanos de inseminar em tudo quanto é parte do mundo o consumismo, você vê pessoas ao seu lado, na sua corporação de trabalho, dizer, pô, mas isso aí é um criminoso burro. Eu vi um filme a semana passada que o sujeito fez, mas não cometeu os erros desse criminoso. Então, é uma escola de violência. E o Petirin Sorokin levantou uma premissa que o Lacerda, quando criticava
E veja bem, Lacerda foi um defensor de todos os golpes de Estado ou tentativas de golpe de Estado, de alinhamento ideológico dos militares brasileiros ao interesse norte-americano. Começa quando, em 1945, o tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco é cooptado ideologicamente pelo Vernon Walters, na Itália ainda, e esse Vernon Walters realizou mais de 30 golpes de Estado no mundo, tem sob as suas costas, ele já morreu, mais 2.500.000 cadáveres, que ele espalhou nos golpes de Estado. Então ele volta... Que andou aqui pelo Brasil. Ele volta o Castelo Branco com a finalidade de criar a ESG e a DESG para preparar uma elite civil junto com os militares, alinhada ideologicamente aos interesses dos Estados Unidos. Então, você vê que desapareceu, nós estamos aqui no programa de vocês, no nosso programa, estabelecendo uma resistência contra essa massificação do link televisivo. E a complementação desse alinhamento ideológico se dá através da corrupção da classe política e do domínio da classe política, que é ela que recebe concessões de rádio, é ela que consegue concessões de televisão, que é uma concessão pública. E essa concessão pública, ela tem viés ideológico do partido que domina, tanto a nível regional, do coronelismo que você fala, e a nível nacional. Então, veio a sexualização da cultura, veio o domínio e a manipulação da cultura regional de resistência. Não interessa que programas como esse nosso veicule problemas comunitários fora do controle político de uma Câmara de Vereadores, do prefeito municipal, do deputado estadual, do governador e da presidência da República. Zaba, eu vou perguntar ao João Batista o seguinte, já que está avançando, o colonialismo eletrônico, que você defendeu a tese brilhantemente, eu acho que está colocado que é uma tentativa de continuar ou dar um golpe de Estado pela mídia, quando faz alguma coisa a favor de alguém ou uma indústria ou uma coisa maior. Eu acho que você falou que era uma tentativa de um golpe de Estado de manter a situação. É isso? De manter ou mudar. Né, a seu favor. Na verdade, conceitualmente, o termo coronelismo eletrônico, ele é apenas uma paráfrase do coronelismo, né? É uma metáfora. É uma metáfora porque os conceitos são bem distintos, né? O coronelismo é um pacto que o poder central faz, né, com os coronéis, porque o poder central não tem como se comunicar com o eleitorado, né? Não tem veículo de comunicação na Primeira República, não tem esse veículo de comunicação à distância, então ele depende do coronel. O voto é aberto, então ele protege o coronel e o coronel lhe dá os votos, né, depois que ele precisa para se eleger ou eleger sua bancada. Então é esse pacto que vai permitir aquela governabilidade, a dominação na Primeira República. O que nós temos hoje, na verdade, não é um pacto tal como aquele. Daí que o próprio termo coronelismo eletrônico ele não é bem preciso, porque eu acho que a relação que existe ali é a relação clientelista. Essa grande mídia, ela trabalha na base da chantagem, do golpe e da chantagem. O que nós estamos assistindo hoje com o processo do mensalão, e aí eu não quero entrar aqui na questão se alguém pegou dinheiro, se pagou a deputado, se não pagou, eu até acredito que possa ter pago, né? 2 deputados renunciaram, né, em 1997, porque foram pegos numa conversa telefônica que reclamavam que tinham recebido apenas R$200 mil para votar na emenda da reeleição de Fernando Henrique, né? Enquanto o prometido teriam sido R$400 mil. Então, os dois receberam, né, segundo eles, do Serjão,
que era o tesoureiro da campanha do Fernando Henrique e o negociador dentro do governo Fernando Henrique, né, 2 renunciaram porque foram pegos no grampo. Então, essa prática de suborno parlamentar, eu não sei de quando vem no Brasil, né, mas eu não duvido da sua existência. Mas no julgamento mensalão, o papel que a grande mídia está fazendo é um papel de condenação prévia, né, até daqueles que o Procurador-Geral da República já pediu a absolvição, acusação de crimes sem especificação de qual crime, né? O crime é um fato. Quem é acusado tem que ser acusado de um fato específico. No dia tantas horas, praticou tal ato, né? As acusações são genéricas e o que é pior, o Supremo Tribunal tem, até o Supremo Tribunal, Procurador-Geral o Ministério Público Federal, então, nem se fala. Ele cai nessa esparrela da grande mídia, né? Do espetáculo, da sociedade do espetáculo, do exibicionismo, e permite esse tipo de golpe, né? O que nós tivemos no final do primeiro turno, na última semana do primeiro turno das eleições, foi um golpe na democracia, porque as pesquisas, eu analisei as pesquisas, eu analisei cada tema, né? Os temas eram tomados, os temas escandalosos eram tomados e mantidos diariamente na grade das empresas jornalísticas, né? Na programação dos noticiários. Ele não surtia efeito, ele era abandonado. Então, foi assim o tema, mensalão. Aí não deu certo. Violação do sigilo fiscal de pessoas ligadas à família do Serra. Não deu certo, a Dilma continuou crescendo. Aí, aborto, né? Até carta do Papa leram, né, no noticiário, recomendando que não se votasse em quem defende aborto. Quando aborto é um problema de saúde da mulher, quando aborto, né, não é um problema, um problema de campanha eleitoral, né? Depois entra a questão de religião, qual o candidato mais religioso, como se isso fosse muito relevante, né, para ser presidente da República. E isso não fez com que a candidata Dilma caísse as intenções de voto. Aí tocaram no caso Helenice. Aí viram que o eleitorado tendeu, né, a não votar em razão daquilo. E aí esse assunto foi massacrado. Foi o assunto mais tratado durante o primeiro turno das eleições. E aí, interessante, ele desaparece do noticiário e ele volta depois no segundo turno. Então, tem um intervalo ali do último dia, né, do primeiro turno até os 10 primeiros dias depois da eleição, é um não assunto, os escândalos não aparecem. João Batista, eu vou perguntar o que todo espectador aqui iria perguntar. Quem é que pensa esse negócio todo? Qual é a cabeça que pensa tudo isso? Os proprietários, aqueles que lucram com isso, né? Todos eles têm uma cabeça igual? Como é que funciona isso? Olha, o interesse deve ser igual. Né? O interesse deve ser igual. Evidentemente que eles trabalham juntos, né? Não, mas tem que ter uma cabeça para religião, alienício. Quem é que líder faz ideológico, líder ideológico disso. Quem é que faz esse negócio? Olha, para mim, eles adotam esse padrão da mídia e essa forma de pensar, ela nos remete ao nazismo. O Goebbels foi ministro da propaganda nazista, e ele pensa assim, o que a sociedade quer ouvir, né? O que ela é sensível, né, se eu produzir um escândalo. Então, através de pesquisas de opinião, né, e as pesquisas são feitas não só em razão em quem o candidato em quem o eleitor vai votar, mas em quem ele não votaria. Assim, o que você não votaria? Eu não votaria em quem não fosse da minha religião. Ou eu não votaria em quem defende aborto. Ou eu não votaria em quem não é vegetariano, né? Então, dependendo do número de pessoas que tendem a não votar, né, no determinado perfil, eles produzem, é possível produzir um escândalo, né, envolvendo o tema naquele candidato que não se quer votar. Mas essa confraria mafiosa funciona dia a dia colocando isso na mídia. Como é que funciona essa confraria mafiosa? Alguém pensa esse negócio e coloca no jornal, rádio, televisão, todo dia. Tem que haver uma linha ideológica, Sim, né? Porque a linha seria a orientação permanente. Você tem as agências de notícias, né? O mundo hoje, né, tem poucas agências. A notícia que você lê num jornal é que você lê em todos. E, às vezes, com o mesmo erro de grafia.
né? Então a notícia já vem pronta, né? Ela é distribuída. A agência de notícia é um problema, porque ela produz um texto ou produz uma notícia e divulga para todos. Ideologicamente alinhado. Então, no final das contas, você lê em vários veículos a mesma notícia. A mesma vírgula. Na televisão, grave da mesma emissora os diversos jornais do dia. E veja que o que muda é o âncora e o apresentador, mas eles leem o mesmo texto, seja no jornal das 7 da manhã, do meio-dia, das 6 da tarde, das 8 ou da meia-noite. Então você pega assim, a mesma notícia, o texto é o mesmo, e eu fiz essa comparação de textos, né? Doutor Damasceno, você vê alguma saída, mesmo que não seja a curto, mas a médio ou longo prazo, para evitar essa ditadura midiática que leva as pessoas para onde ela quer? Você vê uma saída? Modesto, há saídas, né? Essa saída não é uma carta que está na manga que a gente tira. A primeira questão, eu gostei muito aqui do programa, pulando a cerca. Eu acho que a cerca a cerca é exatamente o que significa, né, o Brasil, né? Já se disse que o problema do Brasil não é seca, no Nordeste, por exemplo, não é seca, são as cercas, né? O problema do Brasil é o latifúndio, a concentração da propriedade na mão de poucos. Eu acho que na questão da mídia é a mesma coisa. Assim como nós precisamos de uma reforma agrária no campo, né, para produzir alimentos, para assentar as pessoas, para possibilitar que as famílias possam viver, né, ter onde morar, ter onde produzir, nós precisamos também pensar uma reforma agrária do ar, uma reforma agrária das ondas, né? Porque se nós... Eu tentei levantar a propriedade das empresas de comunicação no Brasil, e foi impossível, porque muitas das empresas não estão no nome daqueles que as titularizam, né? Estão no nome de laranjas, e que tem contratos de gavetas, né? Então já tem um contrato previamente feito, caso o laranja queira romper, né, o cerco. Para não ficar a linguagem fechada, depois você traduz isso, porque muitos dos espectadores não entendem bem essas expressões. Laranja, gaveta, etc. Pois é, o Brasil, a pessoa pode ter, né, o indivíduo pode ter no máximo 5 canais de televisão, né? Você tem quantos, Modesto? Você tem quantos? O Brasil pode ter... No Brasil, a pessoa pode ter, no máximo, 5 canais de televisão. Aqui, eu creio que ninguém tem nenhum. Ou todos temos esta, né? Pois no sentido... Decente, honesta, sem laranja, nem gaveta. Individualmente, né? Então, pode ter 5, né? Agora, então nós vamos encontrar algumas famílias em que todos os membros, né, têm o limite máximo. Mas a rede é composta de muitos outros canais. Assim, está no nome de quem? Está no nome de um empregado, está no nome de um submisso. Está no nome submisso. O Jarbas falou aqui da formação da rede, né, da instituição da Globo, com o Capital, quando a parceria com a Time Life, e que gerou uma CPI, né, presidida pelo senador Calmon, e que era dos Diários Associados. Que era ligado a Chateaubriand, dos Diários Associados, e a Globo foi obrigada a desfazer este acordo com a Time Life. Eu li recentemente, procurando isso está na internet, uma entrevista com Joy Wallace, que era o homem da Time Life nas organizações Globo. Era o representante do sócio. Como era o nome? Joy, J-O-E, Wallace, W-A-L-L-A-S-C-H. Era uma eminência pardíssima. Mas muito recente. Não, mas não, naquela época ele aparecia como diretor. Ele era o representante da Time Life no Brasil, dentro da corporação. Recentemente ele deu uma entrevista, e essa entrevista está na internet, disponível na internet, em que ele disse que quando foi obrigado a se desfazer o contrato, na verdade não se desfez o contrato. A Time Life recebeu os prédios, né, e passou a receber, ao invés de dividendos, aluguéis. Né? Então, isso está na entrevista do Joe Wallace, que está disponível na internet. Eu achei muito interessante como que essas organizações surgiram, né? A quem elas estavam ligadas, né? Então, nós vamos pegar a Rede Bandeirante, é fundada pelo Adhemar de Barros, a Bandeirantes é fundada pelo Adhemar de Barros, né? Nós temos hoje aí uma outra rede ligada à religião, né? Não tem nenhum problema, né, com as religiões, mas eu acho complicado nós entregarmos um serviço público
a uma ordem religiosa, porque uma ordem religiosa expressa interesse específico de um segmento respeitável da sociedade, mas não representa o interesse da sociedade, né, dos cidadãos como um todo, né? Então, nós temos alguns problemas no Brasil que nós estamos formando latifúndios midiáticos, seja na televisão, seja em rádio. E só a democratização a democratização dos meios de comunicação poderá levar a informação, né, à sociedade brasileira. Com relação a esse latifúndio midiático, tem uma questão que nós não abordamos na infraestrutura disso, que é os institutos de pesquisa. Quando a hegemonia da Globo ditava, passou a ser, do ponto de vista, um neologismo. O índice do Ibope, vocês daqui do Rio e de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e da Guanabara, viveram o escândalo que o Brizola denunciou do Proconsult. Então, os instrumentos de pesquisa fazem parte dessa infraestrutura de bolar as chantagens, de bolar a dominação do ponto de vista da sexualização da cultura. Veja, por exemplo, o conteúdo das músicas. Todo mundo sabe que o cidadão, o cantor, a cantora, apresentando as partes pudendas na televisão, ele não tem mais... Gostei de partes pudendas. Há muito tempo que eu não ouvia essa expressão já. É porque em jornalismo a gente é proibido a falar de genitora, de uma opção de coisa. Então, para não agredir a moral familiar, eu não vou falar dos 3 anos de bunda na televisão, né? Então, gerou-se uma fixação que o povo brasileiro, principalmente nós homens, temos uma fixação nos glúteos femininos, né? Então, essa infraestrutura, veja que depois da hegemonia da Globo com o Ibope, se criou vários estamentos dessas redes, e cada rede tem um instituto que prepara onde ela deve, na linguagem, morder para tomar dinheiro, o processo de chantagem política, o processo de chantagem, chantagem empresarial, porque todos nós da imprensa nos lembramos da fase de chantagem do Assis Chateaubriand. Nós estamos em Niterói e durante 70 anos a concentração de toda a fabricação de sardinha era aqui em Niterói. Então, o Chateaubriand fez uma coisa que foi pedir a um fabricante de enlatador de sardinha uma publicidade. Ele disse que o produto dele era tão conhecido que não precisava de publicidade. E na outra semana se achou uma barata dentro da lata de sardinha. Então, esse processo... O suicídio do Getúlio, né, ele decorreu de um problema envolvendo, foi o Chateaubriand, né, que implicou com o Getúlio, porque temia, né, o surgimento da última hora, né, que foi um financiamento que o Samuel Weiner tinha pedido ao Banco do Brasil, e iniciou-se uma campanha contra o Getúlio, em razão do financiamento, do empréstimo concedido pelo Banco do Brasil ao Samuel Weiner para montar a última hora. Essa questão, o suicídio do Getúlio está relacionado, eu levantei isso, Modesto, e o que foi interessante, os diários associados do Chateaubriand, a Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, e o Jornal o Globo, do Roberto Marinho, deviam mais ao Banco do Brasil, naquele período, 1954, do que o Samuel Weiner para montar a última hora. Então, o problema, assim, o Jornal o Globo, a Tribuna da Imprensa e os diários associados, que desancaram, né, o Getúlio, né, o Samuel Weiner. O Lacerda, a televisão do Chateaubriand, né, foi colocada à disposição do Lacerda para atacar o Getúlio, até levá-lo ao suicídio. Isso decorria de uma competição de mercado para impedir que surgisse um outro jornal, que era a Última Hora do Samuel Weiner. Eu quero só lembrar um problema de distorção disso. Distorção. É que no atentado da Toneleiros, o Carlos Lacerda aparece nas mídias televisivas, que eram incipientes,
mas a perna engessada. Nunca ninguém recebeu uma laceração de bala e logo em seguida foi gessada o lugar que teve. E tem um outro problema, é que na hora que a declaração de quem assistiu por perto o tiro, que pegou o Major Vaz, que era militar da ativa e fazia segurança da República do Galeão ao Lacerda, toda a imprensa e todas as testemunhas disseram que o Lacerda estava mancando com a perna direita. Eles gessaram a perna errada. Então aparece a perna errada. Essa máfia midiática é muito antiga? Muito, desde o... Ela remonta há muito tempo. Eu li um livro do Paulo Mercadante, em que ele mostra como que os tenentes que chegaram ao poder em 64 e depois foram afastados pela linha dura, eles estavam junto com jornalistas em 1922, né? Então, esse setor aí hoje, parte desse setor que domina a mídia e parte daqueles militares que em 22, que em 30, né, estavam reunidos, eles caminharam, né, conjuntamente, os anos 20, 30, 40, 50, em 64, quando deram o golpe, ambos chegaram ao poder, né, conjuntamente, militares, né, um setor militar e esse setor de mídia. Né? Então, na verdade, nós tivemos aí, eles atravessaram o século XX, né, montando essa estrutura, né, aliados a interesses americanos, né, aliado ao modelo americano, né, que se intensificou depois da Revolução Cubana. Né? Cuba passou a significar um espinho, né, na garganta do gigante, né? Fica ali, quando os Estados Unidos, no final do século XIX, né, proclamam a América para os americanos, naquele momento em que o mundo foi dividido em áreas de influência entre as grandes potências. O presidente James Monroe, né, que ocupa um pedaço da África e cria a Libéria, né, cuja capital é Monróvia, né, numa alta homenagem, né, num projeto racista. Era para depositar os escravos. Era a terra da liberdade, para levar de volta, né, os ex-escravos, com um projeto racista, né, desse James Monroe. Então, a ideia era a América para os americanos, que é quando a França surge com a ideia de América Latina. Não tem uma América Latina que há de ser francesa. E não prevalece a ideia. Os Estados Unidos estabelecem em toda a América, né, na América do Sul, Central e América do Norte, a sua zona de influência. E Cuba rompe com isso em 1959. Então, a partir desse rompimento, né, com essa hegemonia, né, norte-americana sobre todo o continente, os Estados Unidos ficaram muito mais atentos, né, para a América, tanto que contribuíram aí, né, com a instalação do golpe de 64, né, a fim de manter os seus interesses. E os demais golpes a seguir. Os demais golpes a seguir. E dentro desses interesses, né, as empresas de comunicação, elas são, né, uma parte muito significativa. É através dela que se mantém a dominação. É através dela, né, que se mantém, que falseia o consentimento popular. E mantém a filosofia de dominação de poucos sobre muitos. E as próprias condições para eles continuarem operando. A gente vai ver o mundo cristão e ocidental, ele foi dividido duas vezes, né? A primeira vez em 1492, no Tratado de Tordesilhas, que os espanhóis e portugueses dividiram o mundo na metade. E aí o que acontece? O rei da França diz o seguinte, que não conhecia nenhum testamento do Adão e Eva, deixando o mundo para portugueses e espanhóis. Zalba, lamentavelmente, o programa teve o limite. Vamos terminar, lamentavelmente. Mas, pulando a cerca, semana que vem, vai trazer de novo o Modesto. Vamos discutir o armamentismo no mundo. E dia 24 de agosto, você está convidado também por outra aula que o João Batista Damasceno vai dar aqui. Outra aula. Uma aula... Um bate-papo, né? Não, uma aula. Isso aqui é uma... De agosto, morte de Getúlio, parece. Getúlio, que nós falamos aqui. Então, 24 de agosto é uma aula numa universidade.
Então, vamos acabar o programa pulando a cerca. Vamos cantar 1, 2, 3, pulando a cerca mais uma vez com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca mais uma vez. vez. E com vocês. Com vocês. Falou!